Olá, sejam bem-vindas! Eu sou a Bruna Oneda, especialista em menopausa. Então, meninas, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o tal do efeito sanfona. Vou explicar para vocês como que ele acontece, por que que ele acontece e como a gente eliminar ele da nossa vida. Eu sei que muitas de vocês já participaram, já tentaram estratégias aí para tentar diminuir a barriga e, de fato, conseguiram ou não, mas o problema do efeito sanfona é que geralmente a gente ganha mais gordura ou ganha mais peso do que a gente tinha antes de começar as estratégias. Então, o efeito sanfona, gente, a gente precisa entender por que que ele acontece e a gente precisa eliminar isso da nossa vida. Tudo bem? Então, vamos entender o que que acontece. De fato, quando a gente está perto da menopausa, um pouco antes, um pouco até depois da última menstruação, que é a menopausa, a gente começa a perceber alterações no nosso peso corporal, redistribuição de gordura. A gordura acaba indo para essa região mais central e parece que fica mais difícil perder. No entanto, muitas vezes a gente encontra estratégias, a gente consegue dar uma diminuída aí na balança, a gente consegue diminuir um pouco a circunferência do abdômen. Vamos pensar assim durante a semana e aí no final de semana a gente já consegue recuperar tudo que a gente perdeu. Ou você conseguiu manter o seu peso por muitos anos da sua vida e agora o que você percebe? Que qualquer descuido você aumenta de peso, qualquer descuido a barriga aumenta e cada vez fica mais difícil perder gordura e perder o excesso de peso aí. Primeiro, a gente tem que pontuar duas coisas diferentes: o peso corporal e de fato a gordura corporal. Muitas vezes a gente percebe que na menopausa a gente diminui o peso, só que a gente está se enganando usar a balança de referencial quando a gente diminui o peso, porque muitas vezes sem exercício nós perdemos massa muscular. Então, o peso corporal é uma coisa e a gordura corporal é outra. Então, o peso na balança não deve ser nosso único referencial na menopausa. Então, muitas mulheres falam assim pra mim: Bruno, eu até perdi peso, mas a minha barriga tá muito maior. Ou, Bruno, eu até perdi peso, mas eu percebo que eu tenho muito mais gordura localizada. Por que que isso aconteceu? Porque o músculo, gente, que a gente tem, ele é mais pesado do que a gordura. Então, se eu me baseio só no peso da balança, muitas vezes eu simplesmente perdi músculos. E eu não quero que isso aconteça em nenhuma fase da vida, principalmente na menopausa. Tudo bem? Então, não se baseiem única e exclusivamente no peso da balança. É importante eu falar isso aqui no começo. Mas ele não deixa de ser um referencial que a gente tem e eu vou explicar por que que a gente tem este referencial e no efeito sanfona é muito importante a gente ter. Além disso, gente, quando a gente pensa em gordura, é importante a gente fazer a medida da circunferência abdominal. E por que que esse é um dado importante? A medida da circunferência da cintura, gente, mostra quanto de gordura a gente tem nessa região do abdômen. E essa gordura na região do abdômen é extremamente prejudicial à nossa saúde. Então, se eu me basear só no peso da balança, eu vou achar que tá tudo bem, porque meu peso está diminuindo. Mas se eu medir a circunferência abdominal, eu vou perceber muitas vezes que a circunferência abdominal vem aumentando. Tudo bem? Então, a gente tem que ter esse referencial. Primeiro referencial pode ser a balança. Segundo referencial pode ser a circunferência abdominal. Qual é o terceiro referencial? Seu espelho, suas roupas. Você tá cabendo naquela roupa que você cabia? Você está confortável naquela roupa que você estava usando? Você, ao se olhar no espelho, parou de ver furinhos, está tudo lisinho, sem gordura, sem celulite? Ótimo! Isso é o mais importante. O principal referencial é como você está se sentindo. Você se olha no espelho, você está feliz?
Você veste aquela roupa, sente que tá larguinha, que tá tudo bem, tá bonita, não liga pras gordurinhas, nas costas não tem banho. É isso. Então eu não tô aqui para julgar se você se sente bem ou não. É você que tem que olhar no espelho e me falar se está bem ou não. Então, se você é uma dessas mulheres que não está feliz ao se olhar no espelho, não está feliz ao vestir uma roupa, vamos conversar, porque tem solução, gente. Tem. Tô vendo um monte de gente, ai, tô péssima, tô me sentindo péssima, ai, eu não tô feliz com o meu corpo. Gente, isso é uma reflexão que cada uma de vocês tem que fazer. Eu não tô aqui para julgar. Eu estudei isso e a minha missão de vida é trazer essa luz para você no fim do túnel. Mostrar para você que é possível sim, acabar com o efeito sanfona, acabar com a barriga, acabar com as gorduras, aonde quer que você queira acabar com elas. Vamos entender por que o peso é um referencial e principalmente quando a gente fala de efeito sanfona, a gente tem que olhar para o peso. Porque a gente tem um peso corporal que a gente mantém grande parte da nossa vida adulta. Vamos pensar a vida adulta da mulher aí, 25, 30 anos. Então você tem um peso que desde os 25, 30 anos você passa nele. Então no meu caso, muito perto dos 70. Então 68, 69, quando eu tô feliz, 67, quando eu dou uma exagerada, 70. Perto dos 70 é um peso que eu mantenho, eu, Bruna, mantenho grande parte da minha vida adulta. Desde aproximadamente meus 20 anos, mas vamos pensar em 25, 30, porque muitas de vocês tiveram filhos e aí a gravidez, a gestação muda um pouco a fisiologia aí do nosso corpo. Não tive filhos, então o meu corpo não mudou tanto. Beleza, este peso que você mantém grande parte da sua vida adulta, a gente chama ele de set point. É um peso que o seu cérebro está acostumado. Então ele entende que você precisa comer e você precisa gastar uma certa quantidade de calorias para quê? Para manter este peso. Que como eu falei, eu tenho perto dos 70. Para você pode ter sido 75, para você pode ter sido 60, 50 se você for mais baixa, não importa. O que importa é que o seu cérebro, a sua cabeça, né, seu funcionamento aí central, ele sabe este set point. E aí, muitas vezes, durante toda a vida, você buscou estratégias para perder peso. Ou não, você nunca buscou estratégias para perder peso. Agora, na menopausa que você está pensando nisso. Independente do que seja. O que acontece na grande maioria das vezes, meninas, é que a gente usa estratégias, seja alimentares, seja através do gasto calórico com exercícios físicos, e a gente consegue mudar esse peso. A gente consegue diminuir esse peso. Só que, muito rapidamente, qualquer descuido, qualquer comidinha a mais, qualquer bebidinha a mais faz com que volte lá pro peso. Por que volta tão rápido? O seu cérebro está acostumado com isso, com este peso. Então, gente, aí já vem um conceito muito importante. Não dá pra gente mudar o funcionamento do meu cérebro de um dia pro outro. Eu preciso educar este meu cérebro que eu não vou ficar neste peso mais alto. Eu preciso educar o meu cérebro, que eu me sinto bem, que eu fico bem olhando no espelho com o peso mais baixo. Isso leva um tempo. Se você faz exercício, você desincha rápido, mas você precisa se manter neste processo de desinchada, fazendo atividade física correta, fazendo uma certa restrição alimentar para educar o seu cérebro. Então você reeduca o seu cérebro neste novo peso que você conseguiu através de estratégias cientificamente provadas.
E não estratégias, gente, que jogam aí por aí na internet, que não são provadas cientificamente que funcionam. Deu para entender, gente? Então, por que é muito difícil perder peso e muito rápido a gente volta àquele peso inicial? Lembrando que o peso não é o único referencial, gente, mas para vocês entenderem a questão do sistema nervoso central, eu tenho que falar de peso, porque o meu cérebro está acostumado com aquele peso. Então, se você vem brigando com a balança há 10, 5, 3 anos, 1 ano ou alguns meses, o que você precisa é educar o seu cérebro que o novo peso que você vai ter é X, o que você quiser, e você consegue. Então, o que eu vejo? Eu lido diariamente com milhares de mulheres. Na minissérie, a gente passou um questionário para as meninas que se inscreveram lá no começo. E a gente tem mais de 777 questionários respondidos. E o que muitas alegam? Que já tentaram muitas estratégias para perder a barriga. Já tentaram muitas estratégias para perder peso. Mas hoje, me sinto indisposta para fazer exercício. Hoje eu não acho que o exercício vai resolver o meu problema. Se não for hoje, vai ser quando? Se você não consegue mandar na sua disposição, como você vai conseguir usar a roupa que você gostaria? Como você vai conseguir compreender que certos alimentos te fazem mal e você vai abrir mão daqueles alimentos feliz, porque você quer o bem para o seu corpo. Então, meninas, não estou menosprezando e diminuindo e ignorando o fato de que na menopausa você tem desânimo, cansaço. Isso é um sintoma muito comum na menopausa. É parte da menopausa. Mas, antes você não tinha conhecimento. Antes você não sabia de set point, de peso, de gordura visceral, de como medir a circunferência da sua barriga, da importância dos exercícios na sua vida. Hoje você já sabe. Há 3, 4, 5 anos eu faço lives gratuitas aqui nesse Instagram. Talvez você tenha chegado agora. Então, gente, vamos agarrar a oportunidade. Quanto mais tempo você demorar para chegar no peso que você quer, mais difícil será. Então, se você entrou na menopausa recentemente e foi recentemente que você percebeu esse aumento de peso, é a hora de voltar. Vou fazer uma analogia que é cientificamente provada, a gestação. Muitas mulheres engordam principalmente na segunda gestação e depois tem uma grande dificuldade de voltar o peso. Se você não voltou o peso no primeiro ano pós-gestação, dificilmente você consegue retornar o peso. Isso não é uma maldição. Possivelmente aconteceu com você. Por quê? Porque a gestação vai mudando o set point. 1 quilinho por mês, 9, 10, 12 quilos a mais na gestação. Aí dá uma diminuidinha com o parto, continua 7, 8 quilos a mais. Se neste ano que o seu filho, sua filha nasceram, se você não conseguiu perder esse peso, possivelmente você está brigando com a balança até hoje. Por quê? Virou uma chavinha no seu cérebro. E ele passou a interpretar que o seu peso é aquele 6, 7 quilos maior. Qual a principal estratégia, gente, do efeito sanfona para a gente combater o efeito sanfona? Virar essa chavinha. Então, o que a gente tem que fazer? Qual a estratégia? Tem um milagre que faz a gente emagrecer de um dia para o outro? Não tem. Tem um milagre que vira a chavinha do set point? Não tem. O que a gente precisa é diariamente pensar nisso.
diariamente fazer estratégias para gastar mais calorias e ingerir menos calorias. Comer mais saudável. Evitar aqueles alimentos que inflamam o seu corpo. E fazer atividade física corretamente o máximo de dias da semana que você conseguir. E aí vem uma coisa muito importante com relação à atividade física. Então, desses questionários, gente, que a gente avaliou, eu fui um por um hoje olhando qual era o motivo que 40% da nossa amostra de 777 mulheres, qual era o motivo que 41% não fazem exercício. Principal motivo: indisposição, cansaço, falta de ânimo. Principal motivo. Segundo motivo: tempo. Se esse é o motivo que não te permite fazer exercício, eu vou te falar que é exatamente o exercício que vai curar seu cansaço, desânimo e indisposição. Por mais antagônico, maluco que possa parecer este conceito, mas o exercício libera hormônios que te favorecem o sono. O exercício libera substâncias químicas que tiram seu cansaço, desânimo e aumentam a sua disposição. E por que talvez você já tenha tentado exercício e tenha desistido? Porque o exercício muito intenso é inflamatório. O exercício muito intenso piora as suas dores, que também tá lá na lista de motivos de que muitas de vocês não fazem exercício. Mas, gente, o exercício certo melhora a sua dor. O exercício certo melhora a sua disposição e seu ânimo. E você sabe disso. Mas por que você está se enganando? Por que você está realmente achando? Por que você está realmente usando a desculpa que você não tem 20 minutos do seu dia para se cuidar? Quantos minutos do seu dia você fica assistindo a blogueira no Instagram? Quantos minutos do seu dia você assiste a novela que só traz tragédia? E você não tem 20 minutos do seu dia para se cuidar? Então, gente, com o efeito sanfona, o que eu posso falar para você é que quanto antes você quebrar esse ciclo do engordar, cansaço, inflamação, barriga grande. Teve gente que colocou lá que não treina porque tem a barriga grande, mas então você vai fazer o quê? Se você não fizer o exercício, você acha que a barriga vai sumir como? Mesmo que você faça uma lipoaspiração. Ah, eu tenho grana, vou fazer uma plástica. O médico vai tirar a gordura de fora da sua barriga. Você vai continuar com a barriga inchada. Porque a gordura que a gente se preocupa em queimar, gente, é a gordura visceral. É a gordura lá dentro que não tira com cirurgia nenhuma. A não ser que você faça uma cirurgia bariátrica e o médico arranque um pouco ali da gordura que tá ali dentro. Fora isso, gente, cirurgia estética. Cirurgia estética não vai resolver o problema da sua barriga. Você vai precisar fazer exercício. Um outro ponto muito importante dos exercícios, gente, e não dá para fugir deles. Não dá. Não tem conto de fadas. Assim, não dá. Se você assiste as principais médicas hoje, papas de menopausa no Brasil, elas postam elas fazendo exercício. Porque não tem opção de não fazer. Se você segue nutricionistas que falam super bem de alimentação na menopausa, elas postam elas treinando. E você acha que você não vai precisar treinar. Não dá, gente. Não dá. Bom, e com relação ao exercício, 60% das mulheres, né, 41% não faz. Mas 60% das mulheres que preencheram os meus questionários, gente, fazem exercício de 1 a 4 vezes na semana. Por que será? Será que não faz
o exercício certo? Então, o que a gente tem que pensar? O que seria o exercício certo? O exercício certo é uma associação de 4 tipos de exercícios. Então, por exemplo, eu vou começar com exercícios leves, exercícios como alongamentos. Tudo bem? Por quê? Porque você está indisposta. Porque você está com dores. Então a gente começa o programa Menopausa Fit com um alongamento. São 20 minutinhos de alongamento que você faz. Você já se sente outra. A sua cabeça fala: caraca, consegui. Que vitória. São 20 minutos. Beleza. Exercício de alongamento. Então, eu estou na menopausa, não faço alongamento porque eu só quero queimar calorias. Você vai precisar parar o exercício porque você vai sentir dor. Não caia nessa. Alongamento. Depois, exercícios de equilíbrio e estabilização. Seu corpo precisa de exercícios específicos que trabalham a musculatura de dentro para fora. Eu faço musculação. Não é exercício de estabilização. Exercício de estabilização, eles ajudam a estabilizar seu corpo para dor no joelho, dor nas costas, dor no quadril, dor no pé. 2 tipos de exercício, falei até agora. Depois, um terceiro tipo de exercício, os exercícios com peso. Que aí pode ser a musculação, pode ser exercício com peso na sua casa, exercícios com peso, também chamados exercícios de resistência. Por que eu preciso desses exercícios? Porque eu preciso ter músculos para não sofrer do efeito sanfona. Eu faço só caminhada. Tem que fazer, é o quarto. Tem que fazer. Só que a caminhada não te dá músculos. A caminhada não ajuda no efeito sanfona. A não ser que você coma um churrasco no final de semana e caminhe por 4 horas seguidas na segunda-feira. Tudo bem? Então, gente, talvez você já faça pilates. Pilates é alongamento e estabilização. Cadê o exercício com peso? Cadê o exercício aeróbico? Talvez você faça yoga, resistência e alongamento. Talvez você faça só caminhada. Precisa fazer os 4 tipos de exercício. Quem manda na sua vida? É a preguiça ou é você? Quem manda no seu ânimo, nas suas prioridades, na sua agenda? Gente, não tem desculpa. Então, eu vejo que muitas de vocês sofrem, principalmente, gente, porque não enxergam uma luz no fim do túnel. Fala: nossa, mas como que eu vou parar numa academia de ginástica? Você não precisa disso. Muitas de vocês sofrem porque já tentaram até exercícios online e não conseguem seguir, não conseguem fazer. Por quê? Porque o exercício ele não era direcionado para o seu nível de condicionamento, ele não era direcionado para a faixa etária que você está. E por isso, gente, tem essa luz no fim do túnel, que é exatamente você tomar a decisão de falar que não é o desânimo que manda, que não é a falta de tempo. Gente, 20 minutos por dia para você ganhar uns musculinhos. 20 minutos por dia para você dormir melhor, ter ânimo, querer transar. É isso, é isso. Então, quando a gente fala do peso, do corpo, do músculo, parece uma coisa muito longe da sua realidade, mas não precisa ser. Quando a gente pensa que, eu tô engordando, tô perdendo o controle, o que eu preciso? Eu preciso de um remédio, eu preciso de um milagre, eu preciso de alguém. Não, você precisa tomar as rédeas da sua vida e fazer a decisão do que você quer. E essa é a questão. No programa Menopausa Fit, a gente tem 12 aulas. A gente começa com a 1, que é super leve, sem peso.
Só exercícios de estabilização, exercícios de equilíbrio e etc. Então, gente, a gente tem questões físicas, fisiológicas, é bonito falar esse nome, né? A gente tem questões fisiológicas, hormonais, que de fato dificultam o aumento da nossa massa muscular. A gente tem questões fisiológicas que de fato fazem com que nossa massa muscular se perca se eu fico sem fazer exercício. A gente tem questões fisiológicas que fazem com que o acúmulo de gordura seja maior na região central do nosso corpo, com que a gente fique com mais gordura no braço, no pescoço. A gente tem questões reais, fisiológicas, que nos deixam menos animadas, que nos deixam mais depressivas, mais melancólicas. No entanto, uma coisa é você ter uma doença que é incurável. A outra coisa é você ter pequenas estratégias no seu dia que fazem você se sentir melhor. Então, qual é a estratégia, gente? Autocuidado. Até quando você vai se olhar pro espelho assim, fugir? Eu falo sempre que o espelho, que tem um espelho bem aqui na minha casa, bem aqui na frente. Mas assim, até quando você vai se olhar no espelho e vai querer, ai não queria ter visto isso. Até quando você vai ter que experimentar roupa pro evento 3 meses antes para ver o quanto que vai ter que alargar da roupa para você caber no vestido que você vai no evento? Até quando? Até quando você vai ter um guarda-roupa cheio de roupa que você sonha usar um dia? Sendo que você pode usar daqui a 3 meses. Não é amanhã. Eu não vendo milagre. É daqui a 3 meses. Estou na menopausa, me sinto muito cansada, fadiga, mesmo assim vou à academia, mas não consigo malhar direito de tão cansada. O que eu faço? O treino não está adequado para você. Você precisa fazer um treino que você aguente. Precisa de um professor que saiba te orientar com relação a isso. Por isso que no programa Menopausa Fit, todas as alunas preenchem um questionário. E através deste questionário, eu oriento o que vai fazer do programa. Como eu falei, são 12 aulas. Você pode começar na aula 1 e fazer só a aula 1, como você pode começar na aula 2. Depende do seu nível de condicionamento. Então, quando você chega na academia, se o professor não perguntou para você o seu nível de condicionamento, não viu o que você está aguentando fazer, você precisa mudar esse treino. Bruna, ouvi que o exercício de impacto pode forçar o assoalho pélvico. Fala um pouco sobre isso, que aeróbicos seriam prejudiciais para quem já tem prolapso. Quem já tem o prolapso não pode exercício de impacto, que é o quê? Corrida, jump, nada com muito salto. O que você vai fazer? Você vai tratar o prolapso, depois você vai pensar nesses exercícios. Depois que você parou com os escapes de xixi, você vai poder pensar nisso, mas você tem que fortalecer o seu assoalho pélvico e para isso existem exercícios específicos, programas específicos de assoalho pélvico. No Menopausa Fit, a gente quase não faz impacto, principalmente no começo. Exatamente porque muitas de vocês estão tratando o assoalho pélvico, precisam recuperar o assoalho pélvico também. Então a gente insere o impacto bem lá na frente do Menopausa Fit, que já deu tempo aí de você recuperar o seu prolapso, tá? Andar de bicicleta melhora músculos? Não, só se você fizer só subida. A bicicleta, assim como a caminhada, é um exercício aeróbico. Pode até tonificar a sua coxa, perna, né, a sua perna inteira, mas não vai fazer que você ganhe. Gente, o braço, como você ganha músculo na bike? Tem que treinar exercício com peso pro corpo inteiro para ganhar músculos, tá bom? Esteira e bicicleta podem ser incluídos no treino com certeza. Então, o que a gente faz? Você pode fazer os exercícios com peso no mesmo dia do aeróbico. Você pode fazer um dia aeróbico e alongamento, por exemplo, um dia exercícios com peso e alongamento. Então, assim, a gente organiza o seu treino, mas tem que ter exercício aeróbico. A gente tem sequências no programa Menopausa Fit, mas quem tem esteira, quem tem bike, quem gosta de caminhar na rua. Eu adoro final de semana de andar na rua, porque a minha vida é bem casa, estúdio, casa, estúdio. Eu gosto de ver gente, eu faço caminhada na rua no final de semana, quando eu posso eu ando de bicicleta. Então, assim, é importante também variar os exercícios
e caminhada e bicicleta são ótimos, tá? Sou magra, preciso ganhar massa, esteira e bicicleta irão causar a perda de peso, não é? Não necessariamente. Você, de qualquer forma, mesmo sendo magra, precisa fazer os 4 pilares da metodologia. Porque seu coração precisa de aeróbicos. Depois dos 40, gente, a gente precisa de aeróbicos porque o nosso coração precisa. A gente tem colesterol aumentado, a gente tem triglicérides aumentado, isso é fisiológico. A gente tem a glicemia que aumenta. Então, precisa sim de exercícios aeróbicos. Aí o que você vai fazer? Uma boa orientação de um bom profissional para que você inclua também os exercícios resistidos, tá bom, Mari? É o exercício resistido que vai te ajudar a ganhar massa, mas não fica sem o aeróbico, não fica sem o alongamento e não fica sem o equilíbrio se você está com mais de 40 anos, tudo bem? Estou fazendo dieta com a Nutri e seu programa, Adriana falando. Que legal, Adriana. Isso é muito importante, né? No programa Menopausa Fit, a gente tem várias... Nossa, quase, gente. A gente tem várias informações aí nutricionais, a gente tem dicas de 2 nutricionistas, a gente tem e-book, muitas dicas de nutricionistas. E agora, se você tem condições de fazer um programa mais direcionado de nutrição, gente, perfeito, perfeito. O que eu posso garantir é que no Menopausa Fit eu sou a personal trainer de vocês. Então, dos exercícios eu garanto que tudo que você precisar saber e fazer, você vai fazer no meu programa, tá bom? Pode ser comprar o programa para fazer com o instrutor da academia? Você não vai precisar, porque todo o programa você faz junto comigo, as aulas. Então você não precisa ter um instrutor e nem ir para academia. Fica tranquilo que eu sou a sua personal trainer. Você não precisa ir para academia para fazer. Eu vou corrigindo, eu vou falando as dificuldades do exercício. Não tem por que ir para academia e fazer. Muito pelo contrário, você pode fazer na sua casa. O que você pode fazer se você mora num prédio, aí sim usar os pezinhos, as caneleiras, para você não ter que ficar confeccionando seus próprios pesos. Mas ir na academia e precisar do professor, não precisa. Fica tranquila que você faz sozinha na sua casa. Então, muito obrigada por me ouvirem. Então, a gente se vê, gente, numa próxima oportunidade. E qualquer dúvida, o que vocês precisarem, contem comigo. Vamos juntas aí secar a barriga. Beijo grande, muito obrigada